Jogadores foram regularizados no bid e podem ser opção para o técnico Antônio Oliveira. Pelo menos um já vai ser titular nesse jogo contra a Chapecoense. E por falar nesse jogo, vamos falar sobre valores dos ingressos para o setor visitante, para quem desejar, para o torcedor azulino que querer ir lá para a Arena Condá. A gente vai trazer imagens do treino do Clube do Remo lá em São Paulo. O Leão que treinou no CT do Corinthians e, olha só, Antônio Oliveira promove novidades, já que ele não vai contar com algumas peças importantes para o clube do Remo. Vamos falar sobre o Leão Azul, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante demais para que a gente continue crescendo cada vez mais. Eu conto demais com o teu apoio. Bem, vamos falar então sobre os regularizados. Victor Cantillo e também o Nathan Camargo. Eles foram regularizados no bid, eles já podem estrear oficialmente com a camisa do Clube do Remo e pelo menos o Cantillo ele já deve jogar nesse jogo de domingo contra a Chapecoense. Isso porque o Antônio Oliveira já colocou ele para o play, já colocou ele para o jogo. E aí o Cantillo pode estrear com a camisa do Leão Azul nesse jogo de domingo. E bora falar então sobre o Clube do Remo, mas colocando as imagens do treino do Leão Azul. Aí então, vamos lá, bora falar sobre o Leão, porque o Remo treinou hoje pela manhã lá no CT do Corinthians, segue em viagem para Chapecó, para enfrentar a Chapecoense no domingo, 6h30 da noite na Arena Condá, e o Leão não vai contar com o Reinaldo, o zagueiro, né, que está se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa, e no lugar dele, o Antônio Oliveira vai colocar o Kaique Almeida, para formar ali aquela dupla de zaga, junto ali com outro colega da mesma posição, que provavelmente será o Klaus. Outra novidade será o Cantillo, como eu falei ainda há pouco, né? Ele deve ir junto ali com o Caio Vinícius e com o Jaderson ali no meio-campo. Vitor Cantillo, Caio Vinícius e Jaderson. E no setor ofensivo, gente, é a mudança mais significativa, já que o Remo não vai contar com o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha se lesionou, tá fora da partida, deve ficar aí de 15 a 20 dias fora do jogo, né? E uma perda muito grande ali para o clube do Remo. E o Antônio Oliveira tá treinando com o trio de Matheus Davó, Marrone e também Janderson. Ou seja, um trio com muita velocidade ali para jogar contra a Chapecoense. O Antônio Oliveira não vai colocar o Adailton, né? Ele vai ficar como opção no banco de reservas e deve entrar no decorrer da partida, obviamente, mas o trio de ataque do Clube do Remo deve ser esse: Matheus Davó, Marrone e Janderson. Com isso, gente, a provável escalação do Clube do Remo para esse jogo de domingo será essa: Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique Almeida e Sávio. Mais à frente, Caio Vinícius, Cantillo e Janderson. E no ataque, Matheus Davó, Marrone e Janderson. 4-3-3 é o esquema que o Antônio Oliveira vai colocar para jogar aí contra a Chapecoense, o 4-3-3 com bola, e para se defender o 4-4-2 com o Janderson uma hora e outra hora o Matheus Davó invertendo ali, dando apoio no meio-campo. O Marrone será esse atacante referência de área. Mas o porquê, Ronaldo, de um ataque muito veloz, muito rápido? Porque lá na Arena Condá, se eu não me engano, é grama sintética. Então a bola corre muito. Então é importante você colocar atletas que consigam ter mobilidade, né? Então o Antônio Oliveira está apostando aí nessa velocidade na parte ofensiva para tentar surpreender a equipe da Chapecoense. Volta a imagem aqui para mim. E para o torcedor azulino que vai para a Arena Condá, quer ir para o jogo, os ingressos já estão sendo vendidos no site da Chapecoense, R$ 70 o ingresso no valor do setor visitante e tem meia entrada para estudante custando R$ 35. Você pode adquirir a sua entrada no site da Chapecoense e ir lá para o jogo, lá para a Arena Condá. Bom, o Remo, claro, a gente sabe dos desfalques, o desfalque do Pedro Rocha, sem dúvida, é muito sentido, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O Remo tem condições de fazer um bom jogo.
O Remo tem condições de buscar esses pontos fora de casa. Mas, acima de tudo, é importante o Remo precisar pontuar. Né? Se conseguir roubar pontos da Chapecoense, se conseguir empatar com a Chape, tá ótimo. Né? O importante é conquistar pontos. E aí, fazer o dever dentro de casa. Né? Não pode deixar de fazer o dever dentro de casa. É claro que o Remo não conseguiu vencer o Cuiabá, ali naquele jogo que o Cuiabá se defendeu como pôde, né? Também o Remo teve chance, mas o goleiro lá fez muitas defesas boas. E agora o Remo precisa aproveitar para conseguir roubar pontos fora de casa. E olha só a importância de ter feito aquela gordura nas primeiras 10 rodadas da Série B. Olha só a importância de ter conseguido aquelas vitórias, de ter conseguido roubar pontos fora de casa e de ter essa boa sequência dentro de casa. Né? O quanto que isso foi importante. Agora, claro, o Remo não pode se confiar somente nisso. Precisa conquistar os resultados positivos, a parte de cima da tabela está muito nivelada, então precisa conquistar pontos, precisa pontuar. Conseguindo roubar pontos fora e fazendo o dever de casa em casa, tá ótimo, Leão. É claro que futebol não é uma ciência exata, é claro que pode acontecer do Remo ter um acidente de percurso, mas vamos lá, vamos ter crença, vamos ter fé, vamos ter positividade de que o Remo pode conseguir roubar pontos lá fora de casa. Não será um jogo fácil e vamos lá, bora falar sobre uma situação aqui, porque eu acredito muito que pode acontecer uma lei do ex nesse jogo aí, viu? O Marcelinho, que jogou na Chapecoense, quem sabe não possa fazer um gol aí pro clube do Remo, né? Seria uma boa. Será que eu tô profetizando? Bom, eu quero tentar profetizar, é claro, mas isso o Remo precisa se ajudar lá dentro de campo e creio que o Leão vai se preparar da melhor forma possível para esse jogo. E eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. Qual será o resultado desse jogo? Coloca o teu comentário aqui embaixo. E por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante pra gente, para que a gente continue crescendo aqui no canal cada vez mais, em busca desses 50 mil inscritos. Chegamos a 43.200. Vamos trabalhar, batalhar para chegar aí nesses 50 mil. Tamo junto, valeu e até a próxima!